Está em única discussão e votação o veto parcial ao autógrafo 217/2018 ao projeto de lei complementar 6/2018, que dispõe sobre a revisão da lei de zoneamento e parcelamento e uso e ocupação do solo no município de Arujá. Autoria Poder Executivo. Quero lembrar aos nobres pares que a votação se dará por emenda, ok? Aos três, naturalmente aos três, sendo naturalmente a chamada do voto senhores, o veto então está subdividido em três partes, ok? Referente à emenda 240/2018, referente à emenda 244/2018, referente ao quadro 3 e a emenda modificativa 245, referente ao quadro 1, ok? Serão três votações. Três votações, ok? Esse daqui não é, a gente vai... não vai ser votado. Ok. Senhores vereadores, como já é sabido pelos nobres pares, a votação por vereador, ele deve ir até a tribuna e dizer o veto acata ou rejeita o veto. Então solicito primeiro, ok. Aqui uma questão de ordem do nobre vereador Renato Caroba. Senhor presidente, por gentileza, nós até chegamos a debater na presidência sobre isso, mas há uma divergência tamanha aqui sobre a questão, nós não temos duas mensagens de veto, nós temos apenas um veto, uma mensagem vetando diversas coisas numa mesma mensagem. Então a discussão se consegue desmembrar, nós fizemos isso. E aí outros pares aqui que não participaram lá da sessão estão discutindo se é possível. Então eu sugiro a Vossa Excelência que pudesse suspender a sessão 5 minutos para a gente poder encaminhar essa, porque quase um consenso aqui de que um dos vetos deva ser acatado, o outro não, mas não existe votação apartada. Então, é um levantamento de um dos nobres pares aqui, apesar da nossa discussão lá na presidência já. Nobre par, é pertinente a vossa observação, é que eu pedi para todos os nobres pares que viessem às 13 horas aqui a esta Casa Legislativa, para que a gente pudesse discutir, entre outras coisas, a questão envolvendo o veto. Então, os que compareceram, os que vieram, naturalmente eles estão sabendo, os que participaram, naturalmente estão por dentro daquilo que foi discutido e da forma como a gente pretende colocar a votação aqui, ok? Eu vou abrir uma questão de ordem do novo vereador Rogério. Presidente, a gente até entendeu, eu participei da reunião, mas o caso não é quem participou ou não da reunião. O fato não tem como se votar esse veto separadamente. É uma única mensagem. Ou se aprova o veto, se acata o veto, ou se rejeita o veto de uma vez só. Então não tem como se votar, que decidimos foi o quê? A maioria, vamos votar um a favor, o outro contrário, pelo que a gente entendemos. Só que não vai ter como fazer essa votação de duas formas. É uma única mensagem. Então a gente precisa definir se iremos realmente acatar ou se iremos derrubar todos, por ser uma única mensagem. Ou o senhor tira da pauta, se o senhor achar necessário falar com a prefeitura para mandar outro, ou o senhor faz uma reunião, porque agora fica difícil, né? Porque temos um artigo que a gente somos favorável e o outro nós somos contrário, aí fica difícil, não tem como votar meio a meio. Senhoras e senhores, é o seguinte, vamos suspender a sessão por 5 minutos, por gentileza.
senhoras e senhores vereadores, dando reinício à sessão, a 86ª sessão ordinária de 27 de fevereiro de 2019, eu vou colocar aqui agora, senhores vereadores, a apreciação dos nobres pares, o veto referente ao autógrafo do projeto, do autógrafo 217/2018, ao projeto de lei complementar 6/2018, que dispõe sobre a revisão da lei de zoneamento e parcelamento, uso e ocupação do solo do município de Arujá. O autógrafo, ele veio para nós um autógrafo versando 3 vetos, ok? Então eu vou colocar aqui ao plenário, da forma como a gente havia sugerido aos nobres pares que fossem votados, como o autógrafo veio sozinho, e a gente sugeriu que fosse votado separadamente, já que a lei é a mesma, mas os artigos eles versam de assuntos diversos, ok? Então eu vou colocar em votação, se a gente vota da forma como nós estamos propondo, que é veto a veto, ou a gente vai votar na íntegra da forma como está o texto do cabeçário, porque no cabeçário diz, só um minutinho, eu vou conceder aqui uma questão de ordem para o vereador Renato. Não, presidente, só uma sugestão que Vossa Excelência coloca da seguinte forma: a mesa está deliberando por dividir a mensagem, ou seja, votar. Então, para aqueles que concordam com a mesa em fatiar a mensagem, votar veto a veto, ou emenda a emenda, na verdade, que vote pelo sim, porque a proposta do senhor é dividir a mensagem. E aqueles que não concordarem, que vote pelo não. Pronto. Vota sim, fatia a mensagem, vota não, vota num único, okay. Numa única emenda. Por gentileza. Ok, então, acatando aí a sugestão do nobre vereador Renato Caroba, aqueles que concordam que seja fatiado, vai votar sim, os que não concordam, votam não, ok? Os vereadores, então, aqueles que concordam sim, os que não concordam não, ok? Senhores vereadores, então, com isso, ok. Então, aí, com 13 votos aí pelo sim, nós, então, temos aí a oportunidade de votar os vetos um a um, ok? Eu vou solicitar agora ao nobre vereador, primeiro secretário dessa Casa Legislativa, que a exemplo do que se faz quando se trata de veto, a emenda modificativa 240, referente ao inciso 1º do artigo 6º, a votação nominal será por ordem alfabética, acata o veto ou rejeita o veto. Eu vou solicitar, então, o nobre vereador primeiro secretário que chame o vereador por ordem alfabética para pronunciamento do voto no microfone, ok? Vereador Abel Larini. Já leu? Senhor presidente, o vereador acata o veto. Só para fazer correção, que agora chegou a informação aqui, nós estamos votando a emenda modificativa de número 240 de 2018, referência ao parágrafo 1º do artigo 6º. Vereadora Ana Poli. Carioca.
Esta vereadora acata o veto. Vereadora Cris do Barreto. Esta vereadora acata o veto. Vereador Edmar do Rosário. Vereador acata o veto. Vereador Professor Edival. Acata o veto. Vereador Castelo Alemão. Este vereador acata o veto. Vereador Gabriel dos Santos. Acato o veto. Vereador Luiz Fernando. Esse vereador acata o veto. Vereador Marcelo Oliveira. Acata o veto. Vereador Paulinho Maiolino. Este vereador acata o veto. Vereador Rafael Laranjeira. Acata o veto. Vereador Renato Caroba. Esse vereador acata o veto. Vereador Reinaldinho. Essa presidência acata o veto. Vereador Rogério da Padoca. Esse vereador acata o veto. Vereador Paraíba. Ausente do plenário. Senhores vereadores, antes de dar prosseguimento a esta votação, eu quero... Ok. Então, ficam então 14 votos acata o veto, para ausência em plenário do nobre vereador Sebastião Vieira de Libra. Senhores e senhoras, imprensa, internautas, a emenda número 244 modificativa, ela perde o seu sentido, ela perde o seu efeito, visto que esta casa, através da secretaria desta casa e o jurídico, verificou que o artigo, a emenda 244, ela está em conformidade, ela foi publicada na íntegra, da forma como saiu desta casa legislativa a emenda formulada pelos novos vereadores. Então ela perde o sentido, então nós vamos pular então para a terceira emenda que está sendo agora solicitada pelo nobre vereador Rafael Laranjeira, ok? Então, deixar aqui bem claro e transparente. Só um minuto que eu vou conceder para o vereador Edivaldo, ou Castelo Alemão, questão de ordem, ok? Senhor presidente, questão de ordem. Se faz parte da mensagem, mesmo que ela esteja já contemplada, entendo que deve ser votada sim. E entender o melhor meio para não prejudicar a matéria, mas a matéria deve ser votada sim, no meu entendimento. Para não trazer prejuízo, né, senhor presidente? Então, vota e entendemos o meio melhor para não prejudicar a matéria, mas ela deve ser votada porque ela faz parte da mensagem, ela, inclusive seria votada em bloco, caso votássemos em bloco, né? Então, ela faz parte, ela deve ser votada sim. E cada vereador entende se rejeita ou acata, senhor presidente. Vossa Excelência tem razão, a gente exauriu aí junto ao jurídico desta casa e também a secretaria da casa, no tocante ao que diz respeito o texto. A gente vai estar votando alguma coisa que deve estar dentro do vazio, a gente não tem
não tem por que votar. Né? A lei está publicada na íntegra conforme está a emenda 244. Nós em suma, nós não teríamos o que votar. Então, é por isso que eu estou deixando claro que a emenda 244/2018 ao projeto 6, ela foi publicada na íntegra. O que não versa, o que nós acabamos de votar, que ele suprime do artigo 5º, no seu parágrafo 6º, ele suprime uma parte do texto e remete a íntegra desse texto ao parágrafo 1º do artigo da lei, da lei número 6. Então é por isso que nós votamos o primeiro, e também há um prejuízo no tocante à emenda número 245/2018, no que diz respeito à linha L. Este sim também foi publicado de forma equivocada pela Prefeitura, por isso que há necessidade de se votar. E acho que equivocadamente a Prefeitura também mandou aí a questão sugerindo que a emenda 244 fosse votada, mas ela perde o seu sentido realmente. Ela está na íntegra votada de acordo com o que nós votamos aqui nesta casa. E ela foi inserida em seguida e publicada. Okay? Então, aquelas emendas que foram feitas pelo Legislativo. Aliás, todas foram feitas pelo Legislativo. Ok? Ok, Pedro? Eu acho que é necessário que seja colocado para que os vereadores votem sim ou não. Aí eu vou conceder essa questão de ordem para o nobre vereador Renato Caroba, ok? Senhor presidente, desculpe toda hora a gente intervir aqui, mas vou tentar esclarecer. É que a fala do nobre vereador Castelo, só faltou não, Castelo, que nós já comentamos aqui, é que se votado e rejeitado o veto, não tem prejuízo. E dá segurança jurídica. Porque ele mandou algo para que seja votado, apesar do governo já ter feito errado. Na verdade, não está consertando a mensagem do governo. Então, o que o Castelo está dizendo, ele concorda com tudo que se perdeu o objeto, em tese perdeu o objeto, mas como estava algo para ser deliberado, não vai trazer prejuízo caso a casa rejeite o veto. Por quê? Se a casa acatar o veto, olha que engraçado, o governo, depois de publicar o texto, ele vai ter que retirar, sem antes ter colocado a palavra vetado. Então, se a casa rejeitar o veto, não traz prejuízo e traz segurança. É só isso. E é isso que o nobre vereador Castelo está defendendo. Se assim os nobres vereadores entendem, eu acho então que é possível colocar então aí a sugestão do nobre vereador Renato, em detrimento do que diz o vereador Castelo. Se rejeita o veto, a gente acaba por consertar isso. Então, vamos votar então o segundo artigo aqui. Emenda modificativa de número 244 de 2018, referente ao quadro 3. Está em votação. O veto. Vereador Abelzinho. O vereador rejeita o veto. Vereadora Ana Poli. Rejeito o veto. Vereadora professora Cris. Esta vereadora rejeita o veto. Vereador Edmar do Rosário. Está rejeitado esse vereador. Vereador professor Edival. Vereador rejeita o veto. Vereador Castelo Alemão. O vereador rejeita o veto. Vereador Gabriel. Rejeito o veto.
Vereador Luiz Fernando. Esse vereador rejeita o veto. Vereador Marcelo Oliveira. Rejeita o veto. Vereador Paulinho Maiolino. Rejeita o veto. Vereador Rafael Laranjeira. Rejeita o veto. Vereador Renato Caroba. Rejeita o veto. Vereador Reinaldinho. Rejeito o veto. Vereador Rogério da Padaria. Rejeito o veto. Vereador Paraíba K. Senhores vereadores, com 14 votos, então, para rejeição do veto e ausência em plenário do novo vereador Sebastião Vieira de Lira. Vamos dar continuidade a esta votação. Votação do veto da emenda modificativa 245 de 2018, referente ao quadro 1. Vereador Abelzinho, ausente em plenário. Não, voltou. Senhor presidente, diante da solicitação de Vossa Excelência, primeiro secretário dessa casa, estou presente em plenário, eu rejeito o veto. Vereadora Ana Poli. Rejeito o veto. Vereadora Professora Cris. Esta vereadora rejeita o veto. Vereador Edmar de Jesus. Vereador rejeita o veto. Vereador Professor Edival. Rejeito o veto. Vereador Castelo Alemão. Este vereador rejeita o veto. Vereador Gabriel. Rejeito o veto. Vereador Luiz Fernando. Esse vereador rejeita o veto. Vereador Marcelo Oliveira. Rejeita o veto. Vereador Paulinho Maiolino. Rejeita o veto. Vereador Rafael Laranjeira. Rejeita o veto. Vereador Renato Caroba. Rejeito o veto. Vereador Reinaldinho. Rejeito o veto. Vereador Rogério da Padaria. Rejeito o veto. Vereador Paraíba K. Senhores vereadores, com 14 votos pela rejeição do veto, então fica com 14 votos para a rejeição do veto. Eu quero agradecer aos nobres pares pela compreensão das necessidades desta Casa Legislativa.